Oi, tudo bem? Eu sou a Bibiana da Special Paraná Turismo Receptivo, especialistas em passeios em Curitiba e região. Hoje é dia de eu te mostrar como é o passeio Caminhando por Curitiba. Venha comigo e acompanhe tudo. O ponto de saída do passeio Caminhando por Curitiba é em frente à Catedral, onde, segundo a lenda, o cacique Tindiquera indicou aos pioneiros onde eles deveriam se fixar. Era um local com muito pinhão, Coreia-Tuba, que deu origem ao nome Curitiba. Hoje ali é a Praça Tiradentes, marco zero da cidade. Nossa guia esperará em frente à catedral e de lá sairá ao passeio. Eu vou mostrar certinho como é o roteiro completo do passeio, que é com paradas, você vai vendo, vai poder descansar e tem um total de 5 km caminhando. Se é muito para você, não tem problema, nós adaptamos o roteiro de acordo com as necessidades, com as vontades dos nossos clientes. Afinal, é um passeio privativo. O Centro Histórico de Curitiba parece um museu a céu aberto em alguns lugares. Ao contraste de grafites com casarões antigos e a arte do Poti Lazaroto, presente em murais pintados e de concreto em diferentes lugares de Curitiba. O passeio continua na área que chamamos de Largo da Ordem. A Igreja da Ordem é a mais antiga da cidade e durante o passeio a guia mostra fotos antigas de como eram esses locais. Alguns quase não mudaram em séculos. O contraste do moderno com o antigo pode ser visto aqui. O Memorial de Curitiba é um espaço multiuso e há várias galerias de arte nesta região. A Praça Garibaldi é muito simpática. Ali está a Fonte da Memória, chamada pelos curitibanos de Cavalo Babão. E tem também a Sociedade Garibaldi ao fundo. As ruínas de São Francisco é um local de lendas de pirata e tesouro, e o Museu Paranaense está bem em frente. Aos domingos de manhã, esta área muda completamente. Aqui acontece a Feira do Largo da Ordem, que reúne centenas de artesãos. A caminhada continua agora pelo Centro Histórico para visitar o Solar do Barão. O casarão foi construído pelo Barão do Cerro Azul, o maior empresário de Curitiba no século XIX. Além de contar a história da época, hoje é um centro cultural bem interessante, com espaços variados. Ali também está a Gibiteca, uma biblioteca de gibis. O Cine Passeio, que resgata os antigos cinemas de rua, está a caminho do Passeio Público, o primeiro parque de Curitiba. É um oásis verde no meio do centro, onde moradores e turistas podem caminhar, correr e se exercitar. Agora é hora de ver o Teatro Guaíra. Aqui tem novamente um painel do Poti Lazaroto na fachada, desta vez de concreto. A estátua da atriz Lala Schneider sorri para o teatro e do outro lado da Praça Santos Andrade está a Universidade Federal do Paraná. Sabia que é a mais antiga do país? O passeio Caminhando por Curitiba inclui também um trecho de ônibus para você entender como funciona por aqui. Há ruas exclusivas que chamamos de canaletas. Pegamos um ônibus em uma estação tubo e descemos na próxima parada, que fica em frente ao shopping estação. O sistema de ônibus chamado BRT foi inventado aqui, exportado para muitas cidades no mundo inteiro. Você verá de perto como é. A antiga estação ferroviária tem hoje o Museu Ferroviário e foi integrado ao shopping estação. Ali você verá toda a história de uma era no Brasil e conhecerá os irmãos Rebouças, engenheiros responsáveis pela ousada obra da ferrovia Paranaguá-Curitiba. A erva mate teve um papel importante nesta época em nossa região. A Rua Barão do Rio Branco foi construída para ligar a estação ao centro da cidade. Ali estavam os primeiros hotéis, alguns deles até hoje, como o Hostel Roma e o Yonchar. Você verá muitos casarões, alguns deles bem cuidados e outros que só restaram as fachadas. O Museu de Imagem e Som também está aqui. Relíquias que muitos de nós ainda se lembrarão de suas casas. Nesta rua também há outlets de marcas esportivas famosas. A antiga prefeitura de Curitiba foi transformada no Paço da Liberdade, um centro cultural e café. Aqui você poderá ver símbolos paranistas nas portas e detalhes, e também visitar o gabinete do antigo prefeito.
Você sabia que Curitiba foi uma das primeiras prefeituras que teve sede própria no Brasil? A escultura Maria Lata d'Água, do artista Herbie Stenzel, está entre o Paço da Liberdade e o Mercado de Flores, que funciona 24 horas ao dia. Logo em seguida, estará o calçadão da Rua 15 de Novembro, que apelidamos de Rua das Flores. É um shopping popular a céu aberto e rua de passagem para milhares de pessoas diariamente. O bondinho da Rua 15 é hoje uma biblioteca pública. Logo a seguir, você verá o Palácio Avenida, que é o local da apresentação do famoso coral infantil natalino, tradição de Curitiba. A Boca Maldita é palco de manifestações e discussões políticas e há sempre rodinhas de aposentados conversando por aqui. O passeio termina na Praça Osório, uma das mais tradicionais da cidade. Por aqui há vários restaurantes e bares onde você poderá almoçar ou terminar o dia, dependendo se fizer o passeio pela manhã ou tarde. O passeio Caminhando por Curitiba acontece de segunda a sábado, porque o Centro Histórico recebe a feira de domingo e fica difícil transitar por ali. Mas é importante você reservar seu lugar antes. E agora fica meu convite. E daí, vem para Curitiba?